mensagem fundamental em poesia. A identidade adventista em melodia, para unir as várias vozes da igreja em harmonia. 600 hinos selecionados para unir gerações em adoração. E valorizar as crenças fundamentais em um projeto gráfico e inovador. Mas apenas composições em páginas não dizem nada. É preciso vivê-las. Para somar a sua voz a um grande coro de louvor a Deus.
Buenas noches, queridos amigos, hermanos. Sean más una vez bienvenidos a esta noche. En esta ocasión vamos a tener el tema número 3, que es esta semana la mayordomía, pero no sin antes podemos comenzar sin pedir la dirección del Espíritu Santo. Entonces, te invito a donde estás para inclinar el rostro, para orar al Señor. Querido Padre Celestial, alabado y bendecido seas, Señor, por los siglos de los siglos. Estamos aquí reunidos, Padre, porque necesitamos aprender de ti. Necesitamos, Señor, ser más fieles a ti. Necesitamos, Señor, comprender más de ese amor inmensurable que tú derramaste por nosotros y poder seguirte como fieles adoradores tuyos. Perdona, Señor, nuestra negligencia y nuestra falta de compromiso. Y te pedimos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu en esta noche puedan ser abiertos nuestros corazones a entender esas verdades de vida para vida eterna. Bendice, Señor, a cada una de las personas que participan, que estarán asistiendo a este video y que estarán compartiendo este mensaje, para que todos podamos juntos recibirte cuando venga en la gloria de los cielos. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Sean bienvenidos, hermanos. Antes de que salga el sol, vengo a ti. Es un nuevo día, contigo quiero estar. Siempre me estás esperando y me ofreces tu poder y amor. Como un siervo me entrego a ti, Señor. Primero Dios en mi vida, primero Dios en mi casa, primero Dios en mi actuar, primero Dios en mi hablar. Todo de mí en respuesta a tu gran amor. Feliz
Olá, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. E hoje, esse horário, esse momento, então, está separado para que vocês, assim que vocês puderem, coloquem seus pedidos aqui no Facebook, né? E o chat já está aberto para que vocês coloquem os pedidos, algum assunto especial ou corriqueiro. Vai estar anotado aqui. Todos nós da Igreja Hispana, eu em especial, estarei orando por eles, né? Em especial hoje, as nossas orações são pelas famílias da igreja e também pelo culto familiar. A respeito desse assunto do culto familiar, eu separei uma pequena citação do Espírito de Profecia para que a gente possa meditar. O culto matutino e o vespertino, pais e mães, cada manhã e noite reúnam os filhos ao redor de si e, com humilde petição, elevem a Deus o coração, suplicando-lhes auxílio. Seus queridos acham-se expostos à tentação. Contratempos diários atravessam o caminho dos jovens e idosos. Os que quiserem viver vida paciente, amorosa e alegre precisam orar. Só recebendo auxílio constante de Deus poderemos alcançar a vitória sobre o próprio eu. Se houve um tempo em que toda casa deveria ser uma casa de oração, agora é esse tempo. Prevalecem a incredulidade, o ceticismo, predomina a iniquidade. A corrupção penetra nas correntes vitais da alma e irrompe na vida a rebelião contra Deus. A alma torna-se um joguete nas tentações de Satanás. E a menos que se estenda um braço poderoso para o salvar, o homem passa a ser dirigido pelo arqui-rebelde. Braço poderoso, pronto a salvar, é o braço do nosso maravilhoso Deus, por intermédio de Jesus Cristo e seus anjos. E é nesse momento que vamos, em atitude reverente, vamos fechar os olhos e vamos pedir que o nosso braço poderoso venha a interceder por nós e colocar o seu braço seguro para nos proteger, as nossas famílias, e também nos capacitar, nos orientar e colocar no nosso coração o desejo de todos os dias entregarmos as nossas famílias pela manhã e à tarde para sermos protegidos pelo nosso Senhor. Fechamos os olhos. Querido Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui diante de Ti, para mais uma vez, Senhor, clamarmos a Ti, a Sua misericórdia, a Sua bondade, a Sua proteção. Colocamos diante de Ti a nossa família, colocamos diante de Ti a família da Igreja Hispana, colocamos diante de Ti a família da Igreja Adventista do Sétimo Dia, colocamos diante de Ti a família de cada irmão que está agora assistindo essa programação, seja ele de qualquer denominação que for, mas está aqui diante de Ti, Pai, pedindo, clamando, para que o Senhor interceda com poder na vida de cada um. Em nome de Jesus, Pai, pedimos que o Senhor, pela atuação do Teu Espírito Santo, venha operar nos nossos corações e aumentar o nosso desejo de procurar pelo Senhor. Que o Senhor possa habitar na nossa vida e que a cada momento, Pai querido, nós possamos respirar e viver conforme a Tua vontade para nós. Que Seu Espírito esteja sobre nós, sobre cada família, sobre cada irmão, sobre o pastor que vai falar no dia de hoje, para que eles, inspirados por Ti, falem aos nossos corações, para a edificação da sua igreja, para honrar e glorificar o seu nome. Em nome de Jesus, pedimos essas coisas e já agradecemos. Amém.
o pastor Lemuel, né? E muitos outros pastores. Essas visitas, nós visitávamos pessoas que não estavam vindo à igreja, essas pessoas idosas, doentes, visitávamos as pessoas que viviam isoladas, como elas se sentem bem com a nossa visita. Esse trabalho que eu estou falando, nós fazíamos em equipe, né? Porque o que traz mais impacto é quando vem o pastor e vem uma equipe com ele, né? Não é isso? E o ancião de igreja, quando ele está presente nas reuniões, tudo é muito importante. E minha esposa, ela foi uma companheira muito grande. Ela também, através da maneira dela, ela é uma pessoa assim, que todo mundo conhece, né? É uma pessoa doce, é uma pessoa que sempre esteve do meu lado. Aqui em Juiz de Fora, em outros lugares que nós moramos, nós fizemos muitas visitas. Eu acho que o pastoreio compartilhado, ele não é importante, é importantíssimo e é muito necessário. Por incrível que pareça, nós vivemos hoje um momento de muita comunicação, né? Mas nós temos muitas pessoas na nossa igreja que vivem isoladas, elas precisam do apoio dos pastores, dos membros, dos anciãos. É uma coisa primordial. Então, é muito importante o pastor e o membro, o ancião, estar presente. Causa, impressiona as pessoas, faz a diferença. Eu amo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu amo a mensagem adventista. E tenho certeza que Deus quer fazer muita coisa, e Ele espera dos pastores, espera dos anciões, espera dos membros. Foi muito gratificante. Nós íamos visitávamos sábado, às vezes aos domingos, e a irmã Georgina era uma pessoa muito doce, como ainda continua sendo, né? E nós cantávamos aqueles hinos tradicionais que falam ao coração. E ela foi tocada, está entendendo? Ela foi tocada pelos hinos que cantávamos. E quando foi um dia, eu peguei a Bíblia e perguntei se ela conhecia os 10 mandamentos. Ela falou que não. Eu digo, então pegue sua Bíblia. Ela trouxe a Bíblia dela e eu li, ela ficou acompanhando. No final, ela teve uma surpresa muito grande, porque não conhecia os mandamentos, né? E que estava naquela igreja, essa última que ela estava há 6 anos, nunca ensinaram isso para ela. Então, resultado, ela era um sábado à tarde, no domingo ela estava na igreja. Eu conheci a Igreja Adventista através dos irmãos aqui, da irmã Maria e do irmão Durval, porque eu era cuidadora de 2 irmãs da igreja, a irmã Ruth e a irmã Diva. Toda semana eles visitavam as irmãs, eles oravam e cantavam hinos lindos, e eu fiquei muito maravilhada com tudo. Era uma felicidade tão grande no sábado à tarde que nós íamos para lá, porque as 2 velhinhas eram um só, a Ruth e a Diva, né? E elas se sentiam felizes quando nós chegávamos, era uma felicidade muito grande, e até reclamava comigo, você nunca mais me visitou. Eu disse, mas Ruth, eu estive aqui sábado, eu não posso vir direto, né? E foi assim, o nosso encontro, o nosso conhecimento com a Georgina. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui de novo com todos vocês.
Eu vou fazer uma oração rapidinho para a gente já começar. Então, como nós estamos, Senhor Deus, Pai eterno, Criador do céu e da terra, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pelo seu fôlego de vida. Obrigado pelo seu perdão. Obrigado por tudo que é bom, porque tudo que é bom vem de ti. Senhor meu Deus, que hoje nós possamos estudar a sua palavra, que hoje nós possamos aprender mais de como nós devemos agir, de como nós devemos nos assemelharmos com o Senhor. Que o Senhor possa estar presente e defender todas as famílias aqui presentes, nesse novo formato de culto que é o online. Estamos aqui aos seus pés, com as mãos esticadas para receber o pão da vida. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Hoje é o nosso terceiro dia. No sábado nós falamos sobre a diferença entre seguidor e fã, que nós não devemos ser fã de Deus, e sim seguidores. Nós devemos seguir o que ele fala, atuar junto e abrir mão de tudo para fazer o que ele nos pede. Ontem nós falamos sobre as coroas. Coroa incorruptível, coroa de júbilo, coroa da vida, coroa da glória e coroa da justiça. Que nós devemos estudar a palavra, seguir a palavra, viver pela palavra, esperar o retorno de Jesus e nos alegrarmos neste retorno. E aí nós teremos o nosso galardão, né, que é o nosso prêmio no retorno de Jesus. Hoje o culto começou muito bom, falando sobre o culto familiar, né, que deve ser um costume no lar cristão, porque nós estamos ensinando para os nossos filhos de como eles devem seguir até o retorno de Jesus. Hoje nós vamos falar de um tema, ele pode ser considerado curto, porque o recado é bem rápido, mas ele é muito profundo. Eu não sei se... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Espera aí. Eu acho que eu consigo. Consegui? Eu acho que sim. Deixa eu tentar colocar aqui. Não. Isso. Tudo é valioso nas mãos de Deus. Então, com Deus, a mínima coisa é valiosa. Eu vou começar hoje com uma história. A história de Robert Gilmore. Ele nasceu em 30 de novembro de 1888, em Richmond, nos Estados Unidos. Filho de pais piedosos, desde a infância ele ouvia sobre o Evangelho. Por um tempo, ele rejeitou a verdade, mas graças a Deus e às orações dos pais, aos 16 anos, ele aceitou a Cristo como seu salvador pessoal. Era um jovem notável em vários aspectos, principalmente por sua capacidade de inventar coisas. Quando adulto, foi inventor de diversas máquinas de terraplanagem e se tornou famoso e rico pelos equipamentos que projetou e construiu. Foi responsável por cerca de 300 patentes. Então, 300 coisas tinham o nome dele, e se alguém quisesse copiar, teria que pagar para ele. Suas invenções levaram a chegar em 1938 a incrível quantia de 1,5 bilhão de dólares. Um bilionário em termos de dólar, né? Aos 30 anos, ele sofreu uma perda desastrosa com a morte do seu filho mais velho. Isso o fez repensar os objetivos e propósitos da sua vida. Ele começou a se preocupar com a possibilidade de que seu amor pelas máquinas substituísse o seu amor e compromisso com a causa de Deus. Por isso, juntamente com a sua esposa, Evelyn Pearson,
ele decidiu se dedicar à causa de Deus e usar os recursos que possuía para a pregação do Evangelho. Essa história é uma história um pouco comum, né? Das pessoas que passam por provações da vida e viram a chave e resolvem se dedicar a Deus, a fazer ali um reboot da vida, ver realmente as prioridades, mas a história dele é um pouquinho diferente. A sua história se tornou conhecida, pois ele decidiu devolver 90% do que possuía para Deus e viver com 10% restante. A partir de então, ele passou a ser conhecido como empresário de Deus. Seu verso preferido era: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e a todas essas coisas serão lhe acrescentadas. Mateus 6,33. Certo dia, alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que o Senhor dá 90% de seus proventos ao Senhor? Ele respondeu: não, eu não dou nada a Deus. Tudo que lhe pertence, lhe devolvo 90% e retenho 10%. Então, tudo para ele, tudo era de Deus. E ele iria reter só 10%. Mas nós podemos pensar, né? É fácil para um bilionário pensar assim. Se você pegar 10% de 1,5 bilhão de dólares, ele ficaria com 150 mil dólares. Isso ainda é muito dinheiro. Então, é fácil para a gente pensar que para um bilionário fazer isso é mais fácil do que para aquela pessoa que ganha o salário mínimo, aquela pessoa que conta moedas no final do mês ou até mesmo no começo do mês para ajudar o próximo. Então, o tema de hoje é: tudo é valioso nas mãos de Deus. Preciso ler 2 textos com vocês. Garanto que esses textos são bem pertinentes ao que nós vamos fazer hoje. O primeiro texto está lá em 1 Reis 17:8. 1 Reis 17:8. É uma história que eu acredito que seja conhecida de todos, que fala sobre a viúva de Sarepta e o profeta Elias, né? Era um tempo onde tinha seca, porque Elias falou que só ia chover quando ele assim o dissesse. Então lhe enviou a palavra do Senhor, dizendo: disponha-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para que eu beba. Então ela, a buscá-la, ele chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha e uma panela, e um pouco de azeite numa botija. E vê aqui, apanhe 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos de fome. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois fará para ti e para teu filho. Situação um pouquinho diferente do bilionário, né? O bilionário, não que
o bilionário não fez isso de coração, ou que o bilionário achou que isso era um gesto pequeno. Mas do bilionário ainda sobrou 10% para ele tirar como provento. Essa viúva, ela tinha uma opção. Só uma opção: fazer a comida e depois morrer de fome, porque ela não tinha mais comida. E era seca, não tinha mais nada para ela colher. Ela estava buscando alguns galhos secos para fazer esse pão, comer ela e o filho e esperar a morte. Aí chega uma pessoa que ela sabia que era uma pessoa de Deus, porque ela fala até o Senhor teu Deus. Alguns teólogos falam que ela não era seguidora de Deus, mas escutou a Deus para dar a comida, porque ela não fala nosso Deus, ela fala teu Deus. Tem a opção de alimentar esse profeta. Tem a opção de dar alimento para ele. Mas a decisão dela dar alimento para ele faz com que ela tire a opção de comer e dar de comida para o filho. Eu sou pai. E eu, se eu pudesse, eu pararia de respirar para dar o ar para o meu filho. Só de pensar em o meu filho passar por alguma coisa me dói, aperta o meu coração. Imagine para essa viúva que vivia sozinha com o filho, olhando a seca ao redor, nada de alimento, faltava tudo, tendo a opção de ter a última refeição. Chega uma pessoa e fala: não, eu falo para você que não vai faltar nada, mas você deve me dar primeiro. No mundo de hoje, no mundo de Tomé, né? No mundo de ter certeza, talvez ela falaria para ele assim: não, primeiro faz aparecer o meu e do meu filho, depois eu te dou. Mas não, ela foi, fez o pão e entregou para o profeta. E o profeta, como prêmio, fez não faltar nada na casa dela, até que acabasse a seca. Então, até que voltasse a chover, a botija dela teria azeite e a tigela não faltaria trigo para ela fazer o pão. Mas ela tomou uma decisão no escuro, de doar, de fazer o bem, de ajudar o próximo. O segundo texto que nós vamos ler, ele está em Marcos 12, 41. Marcos 12, 41. A oferta da viúva pobre. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a 1 quadrante. E chamando aos seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Quando passa salva, né, no sábado, e quando a gente não está preparado, a gente procura alguma coisa, algumas moedas ou algo desse tipo. Quando eu faço isso, eu fico um pouquinho envergonhado, porque a impressão que dá é que eu estou dando troco a Deus. Isso porque é oferta. O meu dízimo, todo mês, eu devolvo 10% para Deus. Mas quando passa ali a salva, e eu não me preparei, em casa eu não separei, não peguei o meu pacto, não separei direitinho para depositar, eu fico um pouco envergonhado. Porque às vezes eu estou fazendo aquilo simplesmente por uma cerimônia, para eu não ficar sem dar nada. Mas aquela viúva não fez isso.
aquela viúva se preparou e pegou tudo que ela tinha e deu. Talvez ela pudesse estar envergonhada de depositar só 2 moedas. E pessoas ali depositaram muito dinheiro. E ela só com 2 moedas. Talvez ela tenha depositado até de mão fechada para ninguém reparar no pouco que ela depositou. Mas Jesus viu o sentimento quando ela doou. Jesus avaliou que ela se preparou e ela deu de coração. Ela não separou o troco, não separou o resto, não separou o que não iria fazer falta para ela. Pelo contrário, ela deu tudo o que tinha. Deus não pede para a gente dar tudo que a gente tem financeiramente. Mas também Deus não é um Deus do troco. Não é um Deus do que não vai fazer falta para a gente. Deus da cerimônia. Porque tudo veio dele. Eu gostei da frase do empresário de Richmond, o Robert Gilmore. Quando perguntaram se ele dava 90%, ele falou que ele não dava 90%. Ele falou que ele retinha 10%, que era de Deus 100%, e ele retinha 10%. Esse era o sentimento do empresário. O que temos faz a diferença. Deus espera que usemos em sua causa o que está em nossa disposição. No sábado, ontem, eu já falei isso a respeito. Nós devemos usar tudo aquilo que nós temos e toda a oportunidade que nós temos de fazer isso. Quando Jesus voltar, talvez nós não sejamos cobrados por a gente não ter acabado com a fome em outro continente. Talvez não sejamos cobrados por nós não termos dado abrigo a pessoas de outros países. Mas Deus vai nos cobrar. Por que nós não levamos o evangelho? Por que nós não diminuímos com a fome ao nosso redor? A Igreja Central, ela tem um projeto solidário. A Igreja de Botafogo, eu sei que também tem. Os hispanos, eu sei que vocês fazem um projeto fantástico com o pessoal de moto e com os desbravadores. Um projeto de arrecadação, de distribuição. Isso é fazer o bem com o que nós temos, com tudo o que nós temos, com tudo que nós ganhamos de Deus, seja os nossos dons, seja as nossas posses, as nossas riquezas, mas nós devemos ajudar o próximo. Eu dei um exemplo de um bilionário que tem muita coisa e dei o exemplo de 2 viúvas que são citadas na Bíblia. Mas quantas viúvas não tem ao redor desse mundo? Não tem ao nosso lado? Aquela pessoa que tem pouco e ainda divide. Quando nós vamos fazer uma obra social, nós vemos que, às vezes, nas pessoas que estão em situação de rua, nas pessoas que têm mais necessidade, tem mais companheirismo, tem mais sentimento de comunidade do que nas classes mais altas. Quando a gente vai distribuir um cobertor e a pessoa tem um, ela fala para a gente que não precisa, que ela já tem, que é para achar outra pessoa. Quando nós vamos distribuir uma marmita, que aqui no Rio vocês chamam de quentinha, que a pessoa já comeu no dia, ela fala para a gente, eu já comi, pode dar para outra pessoa. E quando não tem esse sentimento, o sentimento que tem é de acumular, de guardar para o amanhã. Deixa eu só andar um pouquinho com isso aqui, que a tela está em cima, só um minutinho. Pequenas e grandes dádivas. Quando o pouco que possuímos é usado para a causa de Deus, ele deixa de ser pouco.
e se transforma em algo capaz de tocar a eternidade. Isso é algo do livro do Espírito de Profecia, Atos dos Apóstolos. É uma frase muito, muito, muito boa. Se eu posso dar pouco, esse pouco que eu estou dando, Deus faz com que isso fique de tal tamanho que vai ajudar tanto que vai ecoar na eternidade. Existe uma história que a Madre Teresa estava fazendo uma campanha de arrecadação de açúcar na Índia. A Índia estava atravessando uma crise muito grande e o açúcar ficou muito caro e estava faltando açúcar. E ela fez uma campanha de arrecadação de açúcar para doar para a população carente. Aí, depois de uma semana, uma criança veio com uma caneca de açúcar na mão. E aí a Madre Teresa perguntou para ele: o que é isso, filho? Ele falou: eu deixei de comer açúcar por uma semana para ajudar a senhora na sua campanha. Aí ela falou assim, que era pouco açúcar, mas para um coração muito grande. Isso mostra que, às vezes, o pouco que nós fazemos ajuda. Nós somos um, mas somos um. Então, às vezes, é pouco, mas se esse não se levantar, não tem nenhum. Às vezes, nós achamos que nós estamos remando sozinho, que nós estamos desanimando, porque ninguém faz. Mas se a gente deixar de fazer, realmente a parte do ninguém faz vai ser real. É melhor ter um fazendo do que ter nenhum fazendo. Às vezes nós desanimamos porque nós não conseguimos achar uma casa para uma pessoa em situação de rua. Eu não tenho poder aquisitivo para bancar uma casa para uma pessoa em situação de rua. Mas eu posso dar um cobertor, eu posso dar comida por hoje. E se eu não posso fazer nada disso, eu posso dar um abraço. Eu posso ser gentil. Eu posso tratá-lo com dignidade. Eu posso ajudá-lo a procurar uma ajuda. Os primeiros cristãos da igreja primitiva, eles atuavam da seguinte maneira: toda vez que tinha uma praga, que as pessoas saíam da cidade e migravam para a área rural, os cristãos ficavam na cidade para ajudar aquele povo, correndo risco, mas eles estavam ali para acalentar, para ajudar, para mostrar misericórdia. E aquilo era algo diferencial. A pessoa, se curando ou não, ela sentia Deus. Ela via Deus através do olhar daquelas pessoas. Ela via Deus através do aperto de mão, da colher de comida que ajudava a comer, do copo de água que era servido. Deus era conhecido dessa maneira. Tem muita gente nessa terra que só vai conhecer a Deus através das nossas atitudes. Que a única Bíblia que essas pessoas vão ler é a nossa conduta cristã. Que a única bondade que eles vão conhecer, honestidade e companheirismo, é através do nosso cristianismo. E é por isso que nós devemos fazer isso sem cessar, todos os dias, porque o pouco que nós fizermos vai ser o muito que eles vão conhecer a Cristo. E hoje, nós devemos decidir como que nós devemos ser conhecidos. Como um cristão que reflete o brilho de Cristo, aquele que dá para ajudar o próximo, aquele que dá o seu talento, que dá os seus recursos, que dá o seu tempo, que dá o seu carinho, que ajuda o próximo, ou aquele cristão que faz tudo por formalidade, para não deixar de dar, para não deixar de participar,
para simplesmente engrossar o coro, para que tenha bastante gente numa distribuição de livros. Ou numa distribuição de livros nós vamos entregar o livro, vamos apertar a mão, vamos fazer uma oração, vamos convidar para a nossa igreja, vamos recebê-lo nessa igreja, perguntar aonde mora, se precisa de alguma coisa. Às vezes, simplesmente o escutar já é algo que essa pessoa nunca teve na vida. Hoje tem poucas pessoas que se importam com o próximo. Sou apenas um, mas sou um. Não posso fazer tudo, mas posso fazer alguma coisa. Deixa eu só mudar isso aqui. Calma aí. Agora ficou muito grande. Como é que eu diminuo? Isso. Posso fazer alguma coisa. O que posso fazer? Devo fazer. O que eu devo fazer? Pela graça de Deus, farei. Pela graça de Deus, farei sempre o meu melhor. Isso está dentro dos desbravadores, está dentro da igreja, e é isso que nós devemos fazer todo dia. Que a gente possa acordar todos os dias dispostos a representar a Cristo neste mundo, a fazer o pão e entregar o pão. A se Deus pedir para a gente entregar as nossas moedas, para que a gente entregue essa moeda. E se Ele pedir para a gente dar 90% do que nós temos, em dons, em bens, em tempo, que às vezes é o ativo mais valioso que nós temos hoje, que nós possamos dar. É só Deus sinalizar. Com esse pensamento de hoje, eu falei que era curto, mas era profundo. Eu vou encerrar com uma oração para que a gente possa decidir realmente entregar tudo o que nós temos para Deus e Ele fazer essa gestão do que Ele nos deu e nós devolvemos para Ele todos os dias. Senhor Deus, Pai eterno, Criador do céu e da terra, muito obrigado por mais um dia de oração. Obrigado pela palavra que o Senhor ministrou a nós, mostrando que nós devemos pensar no próximo. Nós devemos representar ao Senhor para o próximo, representar a Cristo, representar a nossa igreja. Senhor meu Deus, que eles possam enxergar o seu amor, a sua beleza e a sua luz através do nosso cumprimento, através da maneira da gente agir e da maneira da gente falar. Que o Senhor possa nos instruir todos os dias. E caso não estejamos fazendo isso de uma maneira adequada, que o Senhor possa nos sinalizar de maneira clara, que a gente possa entender imediatamente. Que o Senhor possa estar em cada lar aqui presente, protegendo e guiando. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Pessoal, boa noite. Até amanhã. Todo reino tem na coroa o símbolo de autoridade e liderança. No reino de Deus, a coroa que prevalece é a de espinhos. Aquela usada por Jesus para resgatar a mim e a você. O adorador fiel sabe que esta coroa representa salvação. E ele reconhece a soberania do Senhor, não pelo que ele vai fazer, mas pelo que ele já fez. O adorador fiel sabe que os alimentos de cada dia são uma dádiva divina. Sabe que Deus se preocupa com a saúde e o bem-estar de seus filhos e filhas. Sabe que é Deus quem abre portas para o emprego. E aprende a esperar no Senhor quando as dificuldades cruzam o caminho. Porque o adorador fiel sabe, Jesus
já fez o necessário para garantir nossa condição de herdeiros do reino. Está chegando o momento de herdar as maravilhas que Deus tem preparado para cada um de nós.